Ocupar o cargo de Procurador-Geral da República, nos 20 anos de comemoração deste grande edifício de arquitetura singular, é uma grande honra e uma grande distinção, a par da responsabilidade pelo trabalho do passado, realizado por todos aqueles colegas que nos antecederam, e também um compromisso pela manutenção da eficiência, pela defesa da Constituição, das leis, pela guarda da Constituição, do Estado Democrático de Direito. Este prédio veio a nos conferir uma dignidade inerente à grandeza da instituição do Ministério Público. Em memória, as nossas homenagens ao Procurador-Geral da República da época, Dr. Geraldo Brindeiro, aos nossos servidores, aos nossos colegas de ontem, de hoje e de sempre. Quero registrar que este documentário é um registro em áudio e vídeo para que todas as gerações futuras possam saber que este edifício, símbolo de Brasília, do Brasil e do Ministério Público Brasileiro, é a casa da sociedade, é a defesa da democracia, é a defesa da lei e da ordem. No início de Brasília, a Procuradoria da República no Distrito Federal funcionava no Ministério da Saúde, a chamada Subprocuradoria-Geral, que atuava junto ao Tribunal Federal de Recursos, funcionava no Ministério da Indústria e Comércio, e a Procuradoria-Geral da República funcionava no prédio do DASP. Então a Procuradoria era um inquilino, de modo geral um inquilino não muito desejado, quer dizer, em diversos prédios públicos, com sua estrutura espalhada, o que era péssimo, e o que tornava, digamos, fazia a afirmação oposta a desse prédio. Fazia a afirmação de que um órgão que não consegue nem ter um prédio próprio não deve ser algo relevante. Quando chegou Brindeiro, ele de início já abandonou aquela ideia de se fazer um prédio ao lado da sede antiga da L2. A primeira pergunta do Niemeyer foi a seguinte: qual é o programa? O que vocês querem? O que vocês pretendem? Do que vocês precisam? E aí, então nós relatamos. Todos nós, inclusive Oscar Niemeyer, ficamos muito entusiasmados, né, pela importância desse projeto, dessa obra, e a importância que essa obra teria em Brasília. Assim que eu consegui desenvolver todo o programa de necessidades, os dados do terreno, os dados para começar esse trabalho, levei ao Oscar, que começou a trabalhar imediatamente, empolgadíssimo. Esse projeto era um trabalho muito grande de detalhamento. Eu tinha muitos trabalhos naquela época, então eu tive dois colegas extraordinários que, na verdade, que junto comigo levaram isso à frente e, na verdade, foram os verdadeiros detalhadores da solução que eu tinha concebido junto com o Oscar. Um morreu muito cedo. Os nomes eu devia dizer para honrar o Valdir Amorim. Era um 2 anos mais velho que eu, brilhantíssimo. E tinha um companheiro na época muito jovem, que era o Mário Terra, que trabalhavam juntos. Apesar da gente ter um engenheiro alocado no canteiro, né, toda a parte que remetia à concepção, ao próprio desenvolvimento do projeto era realizado aqui no Rio, né, pela empresa. Então, diversas vezes eu tinha que ir a Brasília para dar esse apoio e participar de reuniões lá com a construtora, com o arquiteto lá e tudo. Na época, em 1996, né, foi constituída a comissão de licitação. Foi um trabalho em equipe, né, um trabalho assim, bastante transparente, um trabalho bastante eficiente também, e como servidora pública, servidora do Ministério Público, da carreira, como cidadã, eu tenho certeza, que foi uma obra, uma licitação ímpar, uma licitação diferenciada,
para Brasília, um prédio novo, uma concepção nova, uma arquitetura diferente. Nós, a comissão de licitação, na época, assumimos a responsabilidade e soltamos o edital. Para nossa surpresa, no dia da licitação, vieram, se não me falha a memória, quase 40 empresas. O preço inicial, que seria em torno, acima de 110 milhões, 120 milhões, abaixou. A empresa primeira qualificada foi 49 milhões e 700 mil, preço inicial para essa obra magnífica que vocês estão vendo. Né? E quem ganhou na época foi a Servenc Silvio-San. O valor do prédio ficou em 61 milhões 755 mil, que resultou em R$ 937 o metro quadrado, um valor absurdamente baixo, né, tendo em vista os valores do metro quadrado em Brasília na época. Não sem razão, a Servenc Silvio-San reclamou muito, mas nós já havíamos chegado ao limite de 25% dos aditamentos permitidos pela lei de licitação, e eles então se conformaram na época, dizendo que então eles terminariam o prédio com aquele valor mesmo e que aquele prédio era importante para eles porque integraria o portfólio da empresa. No primeiro estudo para esse projeto, ele contemplava o bloco A de procuradores, o bloco auditório, restaurante e o bloco de serviço. Não existia o bloco B de servidores e o bloco de serviço médico. Ele voltou a Brasília numa outra data e lá no auditório da antiga PGR, atual PRDF, lá ele desenhou no quadro lá do auditório como seria o prédio. A gente era da engenharia e a engenharia era responsável pelas construções, pelas obras da PGR, do Ministério Público. Então, nós mudamos de lá para cá, todo mundo satisfeito. Lá a gente trabalhava numa sala apertadinha, com a ideia da gente ter um espaço maior, a gente ficou muito feliz. Quando nós chegamos aqui, fomos surpreendidos que seria num canteiro de obras. Esse termo núcleo duro da obra realmente nos cabe, porque era uma equipe muito eficaz naquilo que se fazia, era uma dedicação exclusiva de todo mundo, pessoal assim com uma ênfase para o pessoal da área técnica, que aquele acompanhamento da execução físico-financeira do projeto, técnico José Olímpio também, técnico de edificações, mas entendia tudo de instalações, houve muita alteração do projeto em si, porque eles eram muito bons. Nós trabalhávamos, na verdade, num barracão de obra, né? Como é absolutamente normal, digamos assim, né? Nós enfrentamos, assim como curiosidade, 2 etapas todo ano. Uma etapa era da poeira e a outra etapa era da lama, porque aqui em Brasília as estações são bem definidas geralmente, e realmente isso tinha seus impactos. Tudo isso tinha impacto, né, na gente. E lembrar de lama, né, Fred? Nós temos um amigo, né, um colega da época da obra, né, o Zé Olímpio, né, que ele é parte da mecânica de instalações, né, e num período chuvoso de muita lama, né, ele arriscou, né, aí passar na lama. Só que ele atolou, gente. Precisou alguém vir socorrer, que ele ficou pela cintura e não dava mais conta, sabe? Então são essas histórias assim que acontecem na obra, né? Nosso relacionamento com a empreiteira, com o pessoal da obra mesmo. Então, era gostoso demais que a gente tinha uma amizade, que tratava com respeito. Nós fabricávamos gelo durante a madrugada para esse gelo ser usado durante o dia e reduzir, na hora de pico, o custo da energia elétrica. Eu tinha um mestre de obra, o Tião, está em Goiânia, o cara que era sensacional, que ele fazia parte das reuniões dos engenheiros, dos arquitetos, e alguns desses colegas, que eu chamo peão, porque eu também sou peão de obra, estão conosco até hoje aqui na obra, alguns trabalhando na limpeza, outros trabalham na segurança. Era um ponto muito importante até para a flexibilidade e para uma certa até, majestade, entre aspas, do prédio, que a chegada fosse assim, livre de colunas. Então, o que o Oscar fez? Ele fez um prédio redondo,
em que o elevador fica no meio, é claro que isso está certo, e no nível do chão, a única coisa que chega até o chão, quer dizer, o único apoio, a única coluna, super coluna que tem no chão, é aquilo que envolve os elevadores. Ali todo o peso do prédio, ele vai até a fundação e o prédio fica em pé, apoiado só naquilo. Isso aqui iluminado à noite, com a luz pegando embaixo ali, onde não tem nenhuma coluna chegando no chão, é uma visão maravilhosa. O que chamou a atenção, sempre para mim, que o Oscar, de vez em quando, ele falava, brincando, logicamente, que um dia ele ia fazer um prédio totalmente flutuando, sem pilares, sem apoio. E esse edifício realmente dá essa sensação que está flutuando, né? O projeto do Oscar Niemeyer, ele era totalmente sem os alambrados, uma obra aberta, né? A concepção era isso, não tinha as cercas e só tinha a guarita aqui na frente, aquela principal, que é grande. Não tinham as guaritas pequenas que hoje vocês veem ao redor do prédio. O restaurante, ele era todo de vidro, aí depois também foi mudado, né? A concepção colocou a parte de estrutura. Então algumas coisinhas, né? Tinha o bloco B também, originalmente ele era para ter uma estrela em cima. E no projeto inicial, o serviço médico ele era incorporado ao primeiro andar do bloco B. Agências bancárias, serviço médico, uma opção de coisas ali. E numa das diversas vindas do Niemeyer, foi feita uma apresentação pela equipe técnica e o rapaz foi falar sobre o ar-condicionado, sobre o suprassumo que era o ar-condicionado na época. Que os vidros, que ele retém 30% do sol, e é uma coisa maravilhosa. E tem as passarelas do A e B, que une o ar-condicionado, e ele falava toda hora, não, porque o ar-condicionado é estanque, o ar-condicionado é estanque. E uma sub da época. Mas o que é esse ar-condicionado de estanque? Não, o ar-condicionado circula do prédio A para o prédio B, vai para o, sabe? Fica rodando aqui o mesmo ar. Ah, que beleza. E o serviço médico no primeiro andar. E essa membra falou assim, quer dizer então que alguma epidemia, alguma coisa, alguém doente no primeiro andar do bloco B, isso pode chegar no bloco A ou no próprio bloco B? Não, lógico, o ar é o mesmo. Aí nasceu completamente separado da estrutura do bloco A, B, C. No final de 2001, a Folha de São Paulo fez publicar 2 matérias alegando 2 questões. A primeira, que o prédio estava sendo mal construído, que havia desvio de recursos públicos na construção do prédio. Em relação a isso, quando veio essa denúncia, nós abrimos 2 investigações na Procuradoria da República no Distrito Federal. Fui designado por meus colegas relator e presidente daquele inquérito civil público. E passamos a ouvir depoimentos e colher pareceres técnicos, não só de engenheiros e arquitetos do próprio quadro da Procuradoria, mas eu fui buscar técnicos externos. Ao final, ficou muito claro para mim e para os meus colegas que, em relação à construção desse prédio, não havia qualquer irregularidade. Também fizeram auditoria nessa construção. Todos foram unânimes em dizer, olha, é o metro quadrado mais barato de Brasília, dada a complexidade desse prédio. Se me falha a memória, tem um parecer do TCU dirigindo-se a uma consulta do Senado Federal elogiando a Procuradoria por ter feito esse prédio tão bem feito, esse complexo tão maravilhoso e lindo, reconhecido no mundo todo, por um preço muito barato, segundo o metro quadrado. Havia uma resistência muito grande dos colegas em admitir a construção de um prédio dessa magnitude. Colegas, eu também me perfilava com eles, achava que não precisava. Então aquela visão tacanha foi amplamente acachapada pela realidade dos fatos. E nesse sentido, eu tenho que me curvar à visão do então Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, que insistiu em fazer esse prédio, foi atacado internamente, inclusive eu o ataquei, mas ele estava correto. Nesse ponto eu tenho que
dizer a ele, onde quer que ele esteja, que ele estava correto. Tive a oportunidade de dizer isso antes, quando ele estava em vida. Aqui, antes da execução da obra, da escavação, existia a vegetação nativa do cerrado, como essa outra que nós temos aqui em volta. E para fazer essa retirada dessa vegetação, nós fizemos junto ao GDF um termo de ajustamento de conduta. Nos comprometemos a plantar 9.080 mudas que estão implantadas hoje no Parque de Olhos d'Água, são oriundas desse termo de ajustamento de conduta que foi feito aqui no prédio. Esse prédio era para ser um azulão, azul forte, escuro, e o próprio Niemeyer esteve em Brasília, não, mas não, essa cor não está boa, vamos mudar para um azul cinza, que é esse azul atual. De fato, ficou mais bonito, o prédio ficou leve, reflete as nuvens no prédio e fica bonito. Eu lembro assim de visitantes de mais longe, por exemplo, nós recebemos a visita aqui do Procurador-Geral do Irã. Ele entrou, nós percorremos um pouco do prédio e ele então vira e diz: olha, o Ministério Público no Brasil deve ser uma instituição importantíssima, porque só uma instituição muito importante teria um prédio deste nível, um prédio que impressiona tanto. Durante a construção nós recebíamos diversos grupos de estudantes de engenharia, de arquitetura, muita gente do exterior que vinham a Brasília para alguns eventos e faziam questão de vir visitar a obra, e a gente tinha esse trabalho de mostrar. Sem contar também com as visitas do Oscar Niemeyer, né? Que era sempre uma festa, né? Quando construiu o prédio que colocou os vidros, teve alguns acidentes com pássaros realmente. Foi questionado isso daí, se eu não me engano, parece que foi a Câmara que tinha pedido para um biólogo da UNB, ficou vários dias aqui fazendo análise, e no final, o laudo que ele deu é que o impacto era muito pouco e que aqui não era rota migratória e que os pássaros, naturalmente, quando eles têm um objeto assim, eles tendem a desviar. Porque assim, o que acontece? O próprio animal, quando você constrói alguma coisa, ele vai se aproveitar daquilo ali em benefício próprio. Então, de vez em quando, você olha e tem carcará por aqui. Embora tenhamos feito sondagens, na época, sondagens rotativas, que não se fazia na época, só se fazia sondagens de percussão. Foram feitas 2 sondagens rotativas, uma no centro do A e uma no centro do B. E, infelizmente, no A, deu um problema sério, que o pessoal chama de solo colapsível, que ele desbarrancava. Esse prédio aqui, o bloco B, começou a subir, o bloco A não saía da fundação, vindo até Brasília, o doutor Disseu Veloso, um dos maiores... uma das maiores sumidades na área de mecânica dos solos do Brasil, teve a oportunidade de vir aqui para dar um parecer para a gente. Foi aí que a gente fez prova de carga, fez uma série de coisas, descemos aí a 35 metros de profundidade, fazendo prova de carga com o pessoal de Cranberry-Berberian, que é um outro que deu um apoio muito grande para a gente, e resolveu. Cada projeto do arquiteto Oscar Niemeyer traz características próprias, né? E nos obriga no desenvolvimento a ter um esmero maior, pelo seu arrojo, que é sempre uma obra única. E tudo isso aconteceu nesse trabalho. Essas exigências todas com essas características aconteceu com esse trabalho. Foi muito gratificante ter feito esse projeto. Se você olhar de cima num sobrevoo, num drone ou em alguma coisa, e tem fotos diversas por aí, é uma verdadeira, linda, maravilhosa estrela do mar. Que o núcleo da estrela do mar é onde é a caixa de escada e elevador que vai até embaixo, a carga tem que ir para lá. E, digamos, as pernas, as patas da estrela do mar são as coisas que vão receber a carga de volta e levar até o núcleo da estrela do mar. O Oscar gostava muito de dizer, a pessoa pode gostar da minha arquitetura ou não gostar, eu só não quero que as pessoas possam dizer que já viu um igualzinho na esquina. Nós estamos em cima, vamos chamar isso aqui de uma laje. Né? Já estamos em cima de uma laje. Aqui embaixo tem pessoas trabalhando. O que acontece? Nossa carga, nosso peso, tudo aqui vai para essa laje. Essa laje segura a nossa carga e joga para os cantos, que são para as vigas. E as vigas jogam nos pilares, os pilares jogam na fundação. Lá, o efeito é semelhante até um determinado momento. Os móveis, as pessoas jogam as cargas em cima das lajes, as lajes jogam para as vigas jogam
nos tirantes e elas sobem. Elas não descem para a fundação porque não tem pilares até a fundação. Elas sobem por meio daqueles tirantes ali. Ali dentro existem, são 7 pavimentos, contando com a cobertura, tem 14 tubos cheios de cordoalhas de aço. E lá em cima, dá até para ver ali, tem uma certa elevação, tem uma tampazinha, ali em cima estão as cabeças desses blocos de ancoragem. A história do pilar é que todas as visitas que eu fazia lá e que o prédio começou a subir em cima daqueles pilares metálicos, aí eles lembravam, olha, se prepara que o dia que nós formos retirar essas colunas metálicas quando acabar a proteção, queremos o senhor aqui embaixo para ser o corpo de prova aqui. Por quê? Né? Poderia tirar o escoramento e o prédio cair, porque ele é seguro aqui no meio. Então foi feito de madrugada. E aí nós viemos também de madrugada acompanhar a retirada. Então começou-se a cortar com maçarico os pilares. Cada pilar metálico tinha quatro montantes, né? Começou a cortar. Todo mundo tomou uma distância segura para isso, né? Eu particularmente fiquei lá do outro lado. Mas estou brincando, foi uma coisa sensacional e a prova maravilhosa da engenharia que foi colocada aqui nesse prédio. A execução dessas passarelas em concreto iria exigir o tempo de lançamento do concreto cura, esperar dar resistência para aplicar proteção, para depois fazer o outro pavimento. Então essa situação acabou sugerindo que fosse feita uma substituição da passarela, em vez de utilizar concreto protendido, fazer uma nova concepção com vigas metálicas, né? A Procuradoria também, ela tenta, né, ao longo desses anos, né, se modernizar. Um exemplo disso é que agora, em 2022, a gente está colocando também placas solares, né, para a gente poder entrar também, né, e pegar essa parte de sustentabilidade, né? Poucas vezes se fez aqui velório de colegas. O primeiro caso foi do colega Wagner Matias e o segundo foi do Brindeiro. E no dia do velório encontrei os filhos dele e disse que era extremamente justo que ele fosse velado aqui, porque eu sempre digo que só Brindeiro ousaria construir este prédio. Jamais podia imaginar de estar à frente do empreendimento desse, representando o Ministério Público Federal, na qualidade de engenheiro responsável pela fiscalização. Então isso para mim é um privilégio. Eu estava no lugar certo, na hora certa. A obra prédio foi a obra mais importante dos 8 anos que ele esteve aqui. Embora tenhamos cuidado também das procuradorias nos estados, dos municípios, das regionais, instalamos tudo. Então assim, tem obras que você acrescenta no seu currículo. E tem outras obras que você trabalha que ela meio que define o seu currículo, né? E essa daqui é uma. Em Brasília, nós temos muitos monumentos desenhados por Oscar Niemeyer, mas eu confesso, sem nenhum bairrismo, que eu acho esse o mais bonito de todos. É um prédio que representa muito para a nossa instituição. E eu me lembro que a gente participou disso aí. Tem o nosso suor nisso aí. E eu fico muito assim, feliz de saber. Passo sempre por aqui e vejo dar uma saudade enorme dos tempos que a gente estava aqui na obra. E foi assim, cada pedrinha, sabe? Cada vidrozinho, cada coisinha que se ia fazendo, parecia que era algo assim, nosso, da nossa casa, sabe? Era um cuidado, um zelo assim, muito especial. Para mim, isso aqui foi uma faculdade, mestrado, doutorado, experiência de vida. Ele simboliza uma essencialidade. Uma nação, num sistema democrático, direito como o do Montesquieu, com os pesos e contrapesos, com os poderes harmônicos e independentes, não sei o quê. A democracia não existe e vira tirania se não houver uma Procuradoria Geral da República, e as demais na escala federativa, que sejam as zeladoras, custe o que custar, do respeito à Constituição, do respeito às liberdades, do respeito à institucionalidade. Então, esse prédio, enquanto estiver lá, tem que representar isto. Eu passei 30 e tantos anos da minha vida dentro do Ministério Público, então, quando a gente olha esse prédio, a gente
não pode deixar de pensar no Ministério Público, do que cada um de nós viveu no Ministério Público, e sempre sonhar que o prédio seja não apenas um belíssimo monumento, mas que traduza a beleza da instituição, a força da instituição.